retomar só a álgebra das matrizes de Paulo. Então, nós vimos o seguinte: qualquer matriz R que pertence a S2, nós vamos ver que temos essa forma. Uma matriz geral, 2 por 2, né, que pertence a S2, ela pode ser escrita sempre dessa forma aqui. Exponencial de I, e aí nós temos 3 parâmetros, delta I, vezes as matrizes de Paulo. Então, qualquer matriz, onde θ1, θ2, θ3, são as matrizes de Paulo. Então, qualquer matriz de S2 pode ser escrita dessa forma, né? Como sendo a exponencial dessa álgebra. Muito bem. Então, isso é a forma geral de uma matriz de S2. E a matriz geral de S2, a gente já viu também, ela tem essa forma assim: alfa mais beta, gama mais delta, menos gama mais delta, alfa menos beta. Um alfa 2, mais delta 2, mais gama 2, mais delta 2, igual a isso aqui também, certo? A álgebra de S2. Muito bem. E aí nós vimos que o que é fundamental da álgebra das matrizes de Paulo é que elas satisfazem essa relação, né? Sigma I sobre 2, comutador sigma J sobre 2, e aí epsilon I J K, sigma K sobre 2. Se a gente multiplicar essa relação dos dois lados por 4, ela fica sigma I, sigma J, igual a 2 vezes I, epsilon I J K, sigma K. Só retomando o que a gente já fez. E aí a gente sabe aqui, por outro lado, a gente viu essa relação também. O anticomutador de sigma I com sigma J, ele é 2 vezes delta IJ vezes a matriz de identidade. Isso aqui é a segunda relação. E aí, também, nas aulas anteriores, nós tiramos nós vimos que somando essas duas equações, nós chegávamos a essa relação sigma I, sigma J, igual a delta de J vezes a identidade mais I epsilon de JK sigma K. O produto de duas matrizes de Pauli, se elas forem iguais, é a identidade. Se elas forem diferentes, é a terceira matriz. Quer dizer, sigma 1 vezes sigma 2, daí vezes sigma 3. Sigma 3 vezes sigma 2, daí vezes sigma 1. E sigma 2 vezes sigma 3, daí vezes sigma 1, 2 dá 3, 2, 3 dá 1, e 3, 1, e 3, 1 dá 3. É a ordem cíclica de reprodução dessas matrizes. Essas relações nós tínhamos visto. Nós tínhamos, inclusive, trabalhado aqui também que o traço do produto de duas matrizes de Pauli é 2 vezes delta IJ. Tínhamos trabalhado também, né, o traço de 3 matrizes de Pauli, né? Eu coloquei já na aula passada, nas aulas a gente trabalhou sigma I, sigma J, sigma K. Trabalhando, fizemos coisas a mais, que eu não vou repetir porque já foram feitas. O que eu vou querer trabalhar agora vai ser a introdução de algumas modificações das matrizes, algumas redefinições das matrizes de Pauli que vão ser úteis quando a gente for estudar SO2 da forma mais geral. Então vamos fazer a seguinte definição. Vamos observar, vamos fazer a seguinte coisa. Vamos definir uma matriz sigma mais, é uma definição, que é a matriz de Pauli sigma x mais I vezes a matriz de Pauli sigma y sobre 3. Lembrando quem é sigma x e quem é sigma y, esse cálculo fica fácil. Isso aqui dá 0, 0,
É só substituir os valores das matrizes que a gente acha exatamente isso. E se eu pegar, definir uma matriz sigma menos, ela vai ser sigma x, definir desse modo, menos e sigma y sobre 2. Fazendo o cálculo I também, vocês podem mostrar que essa matriz aqui é 0, 0, 1, 0. Então tem essas duas matrizes. Observem que essa matriz, vocês podem ver que a matriz sigma menos é a matriz sigma mais conjugada a herediana. E a matriz sigma mais é a matriz sigma menos também conjugada a herediana. Certo? Então, são coisas óbvias, estão só recapitulando aí, tá bom? Agora, isso aqui eu não tinha dado essas definições. Vamos ser úteis depois, nós vamos ver por quê. Vamos observar a seguinte relação. Se eu pegar sigma mais e multiplicar por sigma menos, vamos ver o que nós vamos ver. Vou multiplicar essa matriz por essa. Então, tá, quando eu multiplico por duas matrizes, sigma x vezes sigma x, nós vamos 4. Aí vamos multiplicar sigma x vezes sigma x, dá sigma x ao quadrado, na identidade. Sigma x vezes menos i sigma i, vou botar menos i, sigma x vezes sigma i. Depois, mais i, sigma y vezes sigma x. Claro que isso não se cancela, porque as matrizes não comutam. E depois esse termo aqui, menos i vezes i dá 1, sigma y ao quadrado dá identidade. Então aqui dá mais a identidade. Então esse termo aqui, ó, agora, sigma x vezes sigma y é i sigma z. Sigma y vezes sigma x é menos i sigma z. Então, ó, esse menos i com esse i dá 1, esse i com esse menos i dá 1. Então, esse termo aqui, junto com esse aqui, fazendo esse lado direito aqui, ó, vai ficar 1/4. Aí nós vamos ter identidade mais a identidade, vai dar um fator 2. Então, na verdade, quando eu somar, vamos fazer isso aqui direto. Quando eu calcular isso aqui, sigma mais vezes sigma menos, está dando para nós, ó, esse termo com esse termo se soma, dá um fator 2. Isso aqui, ó, menos i vezes i é 1, i vezes menos i é 1, então dá 2 sigma z. Então a gente vai ter 2, vai ficar 1 meio de 1 mais sigma z. Escrever dessa forma. Então, vamos escrever agora sigma mais vezes sigma menos. Se eu quiser agora escrever sigma menos vezes sigma mais, vou colocar aqui. Sigma menos vezes sigma mais. É a mesma coisa, ó. Só fazer o sigma x ao quadrado dá 1. Sigma x vai ficar i sigma x vezes i sigma y. Esse aqui vai ficar menos i sigma y, sigma z, e esse aqui vai ficar mais sigma y. De novo dá 1. Só que agora a diferença vai ser que vai ser x vezes y com i. Sigma x vezes sigma y dá i sigma z. Então vai produzir um menos sigma z. E menos i yx é mais. Então vai ficar menos, vai dar a mesma coisa, só que vai dar isso aqui no meio de 1 menos sigma z. Então, se eu somar essas duas relações, eu vou ter o seguinte: sigma mais sigma menos mais sigma menos sigma mais. Somando essas duas relações, esse cara vai cancelar esse e 1 meio com 1 meio dá 1. Certo? Então vamos ver isso aqui, né? Então sigma mais sigma menos sigma mais na identidade. E se eu fizer o comutador? Então isso aqui, estou somando os dois. Isso aqui significa o anticomutador. Isso significa que eu fiz isso. Ó. Sigma mais sigma menos
Agora, se eu pegar o comutador, se eu subtrair esse desse, sigma mais, sigma menos. Isso aqui é sigma mais, sigma menos, menos sigma menos, sigma mais. Então, eu vou subtrair esse menos esse. Esse vai cancelar esse e vai ficar esse menos esse. Vai ficar menos menos sigma z. Vai dar sigma z. Então, essa relação aqui é uma relação que é óbvio obter, é fácil obter, mas vai ser importante para nós futuramente. Isso aqui. Outra relação que eu escrevi aqui seria a seguinte. Sigma x ao quadrado. Vou botar uma outra coisa aqui. Vamos escrever a seguinte coisa. Vamos escrever aqui de novo, só uma outra forma de colocar essa relação. Vamos retomar essa definição aqui, ó. Só retomando aqui, sigma mais é sigma x mais i sigma y sobre 2. Só retomar para escrever essa relação de modo que vai ser útil para nós na relação sigma x menos i sigma y sobre 2. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, sigma mais vezes sigma menos, vou fazer o seguinte, vai ficar 1 quarto. Vamos deixar aqui 1 quarto. Aí vamos deixar sigma x ao quadrado. Vamos deixar sigma x ao quadrado como sendo sigma x ao quadrado. Esse aqui vai dar mais sigma y ao quadrado. Vou colocar aqui mais sigma y ao quadrado. Esse termo aqui, como nós vimos, dá sigma x vezes sigma y, daí sigma z. Então vai produzir, aqui vai aparecer 2 e sigma z. Vai aparecer 2 sigma z. Vai ficar lá. Sigma x vezes sigma y dá i sigma z. O i vezes menos i dá 1. E aqui vai aparecer i sigma y sigma x, que dá menos i sigma z. Então, desce para por 2 aí. Então, vamos escrever essa relação assim, só para deixar para nós assim. 1 quarto de sigma x ao quadrado mais sigma y ao quadrado mais 1 meio de sigma z. Vamos deixar essa relação desse modo. E vou pegar essa aqui, sigma menos, sigma mais. De novo. Então, isso aqui vai ficar 1 quarto. Eu quero fazer a mesma coisa, mas eu quero escrever agora de uma outra forma. Então, quando eu fizer sigma menos, sigma mais, vai produzir de novo sigma x ao quadrado mais sigma y ao quadrado. E aí aqui vai produzir menos 2 sigma z. Essa relação aqui vai dar para nós 1 quarto sigma x ao quadrado mais sigma y ao quadrado. Só que aqui vai ficar menos 1 meio de sigma z. Menos 1 meio de sigma z. Então, a gente pode escrever da seguinte maneira. Vamos somar essas duas relações. Sigma mais, sigma menos, mais, sigma menos, vamos escrever sigma. Vamos poder escrever, vamos fazer o seguinte, vamos escrever sigma x ao quadrado, vou escrever sigma x ao quadrado mais sigma y ao quadrado, em função de sigma mais, sigma menos e sigma z. Vamos fazer o seguinte, então vamos fazer o seguinte, essa vamos definir esse objeto. Isso aqui para nós é isso aqui, ó, sigma ao quadrado. Isso aqui é como se fosse o vetor ao quadrado. Isso aqui é sigma x ao quadrado mais sigma y ao quadrado mais sigma z ao quadrado. É isso que eu estou querendo dizer. Claro, sigma x ao quadrado é a identidade. Sigma y ao quadrado é a identidade. Sigma z ao quadrado é a identidade. Mas eu não vou substituir essas três matrizes pela identidade. Eu vou fazer o seguinte exercício. Eu vou substituir sigma x ao quadrado mais sigma y ao quadrado por 4 vezes sigma mais sigma menos. Então, sigma x ao quadrado mais sigma y ao quadrado é 4 vezes 4 vezes sigma mais. Ou então,
Então, vamos fazer o seguinte. Posso até deixar assim, né? Sigma mais vezes 4 vezes sigma mais vezes sigma menos 1 meio de sigma zero. Usando essa relação. E aí, mais esse sigma zero também. Essa relação que pode. E isso aqui para nós, esse sigma mais, isso tudo aqui para nós sabemos quanto vale. Isso aqui vale 3 vezes a matriz de identidade. E cada uma delas sozinha ao quadrado dá identidade. Então, vamos colocar isso aqui, a gente pode escrever isso assim. Sigma mais vezes sigma menos. Também posso escrever desse modo. Vai ficar 3/4 da identidade. Deu tudo por 4. Né? Mais 3/4 da identidade, mais 1/8 sigma zero. Menos 4. Sigma zero. Grafar essa relação. Por enquanto, é uma mera relação algébrica. É que no primeiro, então, é mais meio de sigma zero. Aonde? Pera aí. 4 sigma x ao quadrado mais sigma y ao quadrado é 4 vezes sigma mais sigma menos 2 sigma z. E olha só, o meu erro foi aqui. Ó. Quando eu substituir sigma x ao quadrado mais sigma y ao quadrado, eu substituo por isso aqui. Vou pegar isso aqui, vai ficar 4 vezes sigma mais sigma menos, multiplicar essa relação aqui por 4. 4 e 2. Então, sigma x ao quadrado mais sigma y ao quadrado é 4 vezes sigma mais sigma menos 2 vezes sigma z. E aí, mais sigma z ao quadrado. Vou escrever aqui. E aí, agora, isso equivale à identidade, isso é identidade, isso é identidade. Então, 3 vezes a identidade. Então, eu tirei isso aqui. Isso aqui é 3/4 da identidade. Esse cara vai para lá, então fica mais 1 meio. Mais 2, mais 1 meio. Então, aqui fica 2/4 e o outro fica menos 1/4. Obrigado, está tudo certinho lá. Professor, oi. Esse sigma ao quadrado não tem identidade? Pode virar, mas por enquanto não vamos deixar, viraria também. Aí ficaria, em vez de 3/4, identidade ficaria identidade. Pode também, vamos colocar. Mas essa relação a gente já tinha. Se você se lembrar bem, essa relação que nós tínhamos antes era sigma mais. Sim. Retornamos, certo? Vamos fazer uma outra operação aqui, que vai ser importante depois, que vai ser a seguinte. Vamos tirar o comutador de sigma, vamos fazer esse cálculozinho aqui. Ó. Comutador de sigma z no sigma mais e o comutador de sigma z no sigma menos. Vou fazer isso aqui. Então vamos lá. Comutador de sigma z com sigma mais. Sigma mais é sigma x mais i sigma y sobre 2. Então, claro, né? Então, 1 meio do computador de sigma z do sigma x mais 1 meio de i do computador de sigma z do sigma y. Então, computador de z com x dá 2 vezes 2 e sigma y. E o computador de sigma z com sigma y menos 2i sigma x. Então lá, já sabe essas relações, né? Que é xy dando z, yz dando x e zx dando y. Então, 2 com 2 cancela, fica i. Então vai ficar, isso aqui 2 vezes 2 vai cancelar, vai ficar i sigma y. E esse termo aqui, o 2 com 2 cancela, i com menos i dá 1. Então fica mais sigma x.
Mas agora, sigma x mais I sigma y é 2 vezes sigma mais. É isso aqui. E fazendo isso aqui, fica fácil, tudo igual, só que aqui tem um sinal menos. Então aqui vai ter um sinal menos. Então eu vou ficar com I sigma y e menos I vezes menos I dá menos 1. Menos sigma x. Então isso aqui é menos sigma x menos I sigma y. Mais sigma x menos I sigma y é 2 vezes, é menos 2 sigma menos. Tá? Só relembrar essa relação. Então essa relação vai ser sigma z com sigma mais, dá o sigma mais. Oi? Sigma z com sigma menos dá menos sigma menos. Vou apagar aqui. O computador de sigma mais com sigma menos já fez, sigma menos com sigma mais a gente já fez também. Tá certo. Então acho que essas relações aí estabelecem tudo que nós precisamos. Nós fizemos sigma mais ao quadrado, deixa eu fazer aqui, e somente quando vale sigma mais ao quadrado, sigma menos ao quadrado. Sigma mais ao quadrado. Sigma mais é 1/2, então vai ficar 1/4. Sigma x mais I sigma y, sigma x menos I sigma y. Sigma x ao quadrado, identidade. Sigma y ao quadrado, identidade. X, y, então você vai dar, sigma x ao quadrado, vai dar identidade. Opa, perdão, sigma que é mais, né? Sigma x ao quadrado dá identidade. Sigma y ao quadrado dá menos, com esse i vai dar menos a identidade, então vai se cancelar. Então eu vou produzir i sigma x, sigma y, mais i sigma y, sigma x. Vai sobrar no final de tudo. Mas sigma y, sigma x é menos sigma x, sigma y. A gente sabe que duas matrizes de Pauli diferentes anticomutam. Então isso cancela. Então sigma mais ao quadrado é 0 e sigma menos ao quadrado é 0. Então os quadrados das matrizes sigma mais e sigma menos, todas as duas têm quadrado 0. São chamadas matrizes nilpotentes. São matrizes que a potência dela é 0. Então qualquer potência de sigma mais, né? Então sigma mais elevado a qualquer potência n é 0, desde que o n seja maior ou igual a 2. Sigma mais ou sigma menos. Elas são chamadas de matrizes nilpotentes. São matrizes que anulam as suas potências. E vamos pegar essas matrizes aqui. Pois não. Como elas são matrizes importantes para qualquer n, N maior do que 2. n maior que 2, quando eu for tentar exponenciar essas matrizes, Isso, é parar. Isso por exemplo. Boa pergunta. Se eu pegar a exponencial disso aqui, ó. Exponencial de alfa sigma mais. Então, isso aqui vai ser exponencial de qualquer matriz, é identidade, mais a primeira matriz, mais o quadrado dela, sobre 2 fatorial, mais alfa 3 sobre 3 fatorial, sigma mais a terceira e assim vai. Como você observou, qualquer potência maior ou igual a 2 dá 0, então o exponencial dela vai aqui. Então, boa pergunta, vamos colocar essa aqui. Então, se eu pegar a exponencial de alfa vezes sigma mais, isso aqui dá simplesmente a identidade de 1 mais alfa. Essa matriz de potente. Sigma mais. A mesma coisa para menos. Mais um menos. Outra coisa, vamos pegar essa combinação aqui. Suponhamos que a gente forme essa matriz, eu vou chamar essa matriz aqui de matriz P+. Vamos pegar essa matriz, vou chamar essa matriz aqui de quê? Ela vai ser o seguinte: 1 mais
sigma mais sobre 2. Vamos pegar essa matriz aqui. O que vai acontecer, por exemplo, se eu pegar essa matriz, vamos pegar 1 mais sigma z. Vou pegar essa matriz aqui, 1 mais sigma z. E vamos levar essa matriz ao quadrado. Aqui é 2, vai dar 1 quarto. Identidade ao quadrado. Identidade. Sigma z ao quadrado. Identidade. E vai ficar 1 vezes sigma z vezes 1. Vai dar 2 vezes sigma z. Então, essa matriz Q ao quadrado, ela vai dar 1 meio de 1 mais sigma z. Então, o que nós estamos observando? O quadrado dessa matriz é igual a ela mesma. Tá? Então, essa matriz é chamada idempotente. Então, eu posso definir uma matriz aqui, vamos chamar essa matriz que a gente chama de P+, definir esse objeto, a seguinte propriedade, ele é 1 mais sigma z sobre 2. Qual é a propriedade dessa matriz? É que ela ao quadrado é igual a ela. Isso em álgebra linear se chama uma matriz idempotente, que agora qualquer potência que eu pegar vai se reproduzir. Se eu pegar essa relação aqui e multiplicar essa relação aqui e aqui por P+, eu vou ter que P+, a terceira, vai ser P+ ao quadrado. Mas P+ ao quadrado é P+. Então essa relação se reproduz, né? P+ elevado a n é igual a P+. Para n maior é igual a 1. Ele é igual a ele mesmo. Qualquer potência dele é ele mesmo. Então isso é uma chamada matriz idempotente ou operador de projeção. Tá? Todo operador que satisfaz a essa relação, toda matriz que satisfaz a essa relação de qualquer potência dela, reproduz ela mesma, essa matriz é chamada, ela não é identidade, é diferente da identidade, e ela é chamada de matriz idempotente ou operador de projeção. Porque olha só, quem é 1 mais sigma z sobre 2? É 1 mais 1, 0, 0, 1 menos 1. Então a matriz sigma z sobre 2 é isso aqui, olha, 1, 0. Essa matriz aqui é P+. Então ela não é identidade. No entanto, o quadrado dela é ela mesma. Também não. Oi? É meio ou não? É 1, porque ela tem meio. Mas aí eu vou somar 1 mais sigma z, vai dar 1 mais 1, vai dar 2. Então, essa matriz ela é 1, 0, 0, 1. E a mesma coisa se vocês fizerem o P-. P-, eu defini isso aqui, ó. 1 menos sigma z sobre 2. Essa matriz, o quadrado dela vai ser ela mesma. Então, P- elevado a qualquer potência n vai ser igual a P-. Então, essa matriz também é idempotente. E a matriz P- é 0, 0, 0, 1. Quer dizer, a matriz P+ é isso aqui. A matriz P- é essa aqui. Se nós atuarmos P+ vezes P-, P+ vezes P-, 1 mais sigma z vezes 1 menos sigma z. Vocês vão ter que fazer o cálculo da zero, ou seja, multiplicando essa matriz por essa da zero. E se eu fizer P- vezes P+, também dá zero. E aí a soma de P+ com P- é a identidade. Então essas duas matrizes, elas têm a seguinte propriedade. P+ mais P- dá a identidade. P+, P- é igual a P-, P+ é igual a zero. Então, essas duas matrizes, P+ e P-, elas formam um conjunto completo, porque a soma delas dá a identidade, elas são ortogonais. Uma vezes a outra dá zero. Então, esses são chamados operadores de projeção. É isso aí. Então, só para finalizar. Ao contrário também, professor, P- mais P+, a gente está
também vai dar identidade. Também vai ter identidade. Então, essas relações algébricas são simples, só para a gente treinar um pouquinho, mas elas depois vão ser generalizadas a partir da próxima aula para uma outra situação. A situação que eu vou dar para vocês seria assim: suponhamos que eu tenha essa situação. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos fazer a seguinte situação, só para na aula que vem eu vou botar uma outra generalização. Vamos fazer uma primeira generalização. Vamos fazer assim. Nós tínhamos 3 matrizes, que são as matrizes de Pauli, que satisfaziam aquela relação. Comutador de sigma i com sigma j, duas vezes i. Nós tínhamos essa relação. A relação fundamental das matrizes de Pauli é sigma i sobre 2, sigma j sobre 2. I vezes epsilon i jk sigma k sobre 2. Então, o que ela está dizendo é isso, né? Sigma x sobre 2, sigma y sobre 2, daí vezes sigma z sobre 2. Sigma y sobre 2, sigma z sobre 2, daí vezes sigma x sobre 2. Sigma z sobre 2, sigma x sobre 2, daí vezes sigma y sobre 2. São as 3 relações. Vamos observar essas 3 matrizes aqui. Vou definir agora, vamos passar, nós estamos vendo um mundo 2 por 2. Vamos passar para as seguintes matrizes 3 por 2. Vou dar para vocês 3 matrizes hermitianas. A gente já sabe o que é uma matriz hermitiana. A matriz hermitiana satisfaz a essa condição. As matrizes hermitianas e de traço livre. São a generalização. Eu vou generalizar, no fundo o que eu vou apresentar agora são 3 matrizes que fazem a generalização das 3 matrizes hermitianas, 3 por 3, de traço. O que eu estou fazendo para vocês é como generalizar as matrizes de Pauli para 3 por 3. Vamos ver que eu tenho essa matriz aqui, ó. Sigma 1 maiúsculo é 0, 0, 0, 0, i, 0, menos i, 0. Essa é a matriz sigma 1. Vamos pegar a matriz sigma 2. Zero, zero, menos i. 0, 0, 0, i, 0, 0. E essa matriz sigma 3. Vamos pegar essas 3 matrizes aqui. Vamos definir 3 novas matrizes. O que é importante dessas matrizes? Se fizer o cálculo, a gente vai ver, vamos ver já que se eu pegar, por exemplo, se eu pegar o computador, se eu pegar sigma 1 com sigma 2, calcular o computador de sigma 1 com sigma 2, ou seja, vou multiplicar sigma 1 com sigma 2 e vou subtrair sigma 2 sigma 1. Sigma 1 vezes sigma 2 dá quanto? 0, 0, 0. Primeira linha dá toda 0. Sigma 1 vezes sigma 2. Segunda linha dá 0, dá menos 1. 0, 0. E a terceira linha, então, tá. 0, 0, depois 2, 0. Sigma 1 vezes sigma 2. Menos sigma 2 vezes sigma 1. 0, menos 1. Né? Sigma 2 vezes sigma 1. 0, menos 1. 0. Aqui 0. Depois está tudo certo. Então, oi.
É sigma 2 vezes sigma 1, sabe? É sigma 1 vezes sigma 2 menos sigma 2 vezes sigma 1. Mas não, na primeira não é zero também, não é 0, 0, 0, Sigma 2 vezes sigma 1, quando eu pegar essa linha por essa coluna, eu vou ter 1. não, sim. Certo? Certo? Então, quando eu subtrair isso menos isso, esse cara fica mais. Pode ver para cá. Então, deu exatamente a matriz. Deu I vezes I. Então, isso aqui está dando essa matriz aqui. Essa matriz aqui, ela é sigma 3, né? Menos I sigma 3, né? Então, vou fazer o seguinte, vou trocar o sinal de tudo. Então, vamos definir isso agora. Menos, mais, menos, mais. Vou fazer tudo com sinal para cá. Então, significa que, na verdade, eu multipliquei cada matriz por menos 1. Então, isso aqui não acontece nada, porque ambas mudam, então vai ficar aqui em sigma 2. Eu só troquei o sinal aqui. Vamos fazer agora sigma 2, então olha só, essa relação aqui está obedecendo como se fosse sigma 1 sobre 2 vezes sigma 2 sobre 2, daí sigma 3 sobre 2. Vamos fazer agora 2 com 3. Vou pegar sigma 2 vezes sigma 3 e subtrair. Então, sigma 2 vezes sigma 3. Tá? Primeiro que vai ficar 0, 0, 0. Aí vamos ver. Depois, sigma, a segunda linha dá toda 0, tá vendo? Agora vamos pegar a terceira linha. 0, depois fica menos 1. 0, menos 1. Sigma 2 vezes sigma 3. Menos sigma 3 vezes sigma 2. 0, 0, 0. Vai ficar 0, 0, menos 1. E aí 0, 0, 0. Então, quando eu subtrair, eu trago esse 1 para cá. E isso aí é I vezes a matriz sigma 1. E aí eu vou fazer o cálculo, vocês podem fazer. Sigma 3 com sigma 1. Vocês fazem o cálculo e vocês veem que isso aqui vai ficar I vezes sigma 2. Então, essas relações aqui, elas estão seguindo exatamente o padrão das matrizes. É como se cada uma dessas matrizes, sigma I grande, correspondesse à matriz de Pauli sobre 2. Se naquela relação lá eu subtrair o sigma pequeno sobre 2 pelo sigma grande, eu mantenho aquelas relações. Então, isso em teoria de grupo, nós estamos dizendo que aquela relação lá para nós, nas nossas aulas, aquela relação define o que é a álgebra de Lie do grupo S2. O que é a álgebra de Lie do grupo S2 é isso aqui. A álgebra de Lie a gente representa pelas minúsculas, né? Então, isso aqui é a álgebra de Lie de S2. Então, o que eu fiz agora foi, eu transpus essa relação para um novo conjunto de matrizes, que não é mais 2 por 2. São matrizes 3 por 3. Mas essas matrizes 3 por 3, que propriedades elas têm? Todas elas são hermitianas. Todas as matrizes satisfazem a essa relação. Sigma I dagger é igual a sigma I. E elas satisfazem as matrizes de Pauli, a mesma coisa. Se eu pegar sigma I dagger, é igual a sigma I. Depois, todas essas matrizes têm traço nulo. A soma dos elementos da diagonal de todas elas é 0. Exatamente como acontece com as matrizes de Pauli. Então, o que eu fiz, eu consegui reproduzir no mundo 3x3, 3 matrizes novas, diferentes, mas que satisfazem as mesmas propriedades das matrizes de Pauli. Elas são todas hermitianas, como são as matrizes de Pauli.
Todas elas têm traço nulo, como tem as matrizes de grupo. E elas satisfazem a mesma relação que a álgebra de SO2 então. Então, isso significa, na terminologia da teoria de grupo, que nós estamos encontrando uma nova representação para a álgebra SO2. Quer dizer, nós estamos saindo do mundo bidimensional e estamos indo para o mundo tridimensional, mas mantendo a mesma estrutura de álgebra, as mesmas relações que eu tenho no mundo bidimensional. Isso se chama, então, uma nova representação. Então, essas matrizes sigma i, nós podemos dizer que essas matrizes sigma i, elas estabelecem, ou elas, a gente chama as matrizes, vamos colocar, as matrizes hermitianas de traço nulo. Sigma i define, ou estabelece, estabelece uma representação tridimensional para a álgebra de Então, esse é um trabalho interessante da teoria de grupo. Você começa no mundo, então nós fizemos tudo 2 por 2, mas aí a gente descobre que eu posso reproduzir as mesmas estruturas 2 por 2 no mundo de 3 dimensões. Esse é o conceito de uma nova representação. Então isso é importante na teoria de grupo, porque muitas vezes, né, em física, a gente descobre um fenômeno através de uma representação, de um fenômeno. A gente descobre um fenômeno através de uma representação que é uma situação específica. Eu percebo aquele fenômeno. E aí eu vejo que aquele fenômeno ele pode, na verdade, estar numa classe mais geral. E aí eu posso ir para situações diferentes daquela, mas que reproduzem o mesmo fenômeno. É um pouco o que está acontecendo aqui. Digamos, se eu tivesse uma observação no mundo bidimensional, eu estabeleceria aquelas relações. E agora eu posso ir para o mundo tridimensional e observar as mesmas relações, num outro mundo, com outras matrizes. Então, esse conceito de representação é interessante, porque as diferentes representações, elas podem ser diferentes representações da mesma física. Isso que a gente tem aqui compreendido. Então, a ideia de representação em teoria de grupo é essa. Você muda o espaço, muda as matrizes, mas mantém as propriedades dela. O que garante, o que é a álgebra de SO2? Estamos lembrando bem do grupo, né? O grupo SO2 é o grupo das matrizes unitárias do determinante 1. A álgebra SO2 é a álgebra das matrizes hermitianas de traço zero com aquela relação. Então, eu fui para o mundo 3x3 e encontrei as mesmas propriedades. Todas as matrizes são hermitianas, todas têm traço nulo e elas satisfazem aquela relação. Quer dizer, a relação que nós temos agora é essa aqui. É sigma i grande, sigma j grande, igual a i epsilon ij sigma k. Então, nós vimos que nós reproduzimos a mesma relação, só que no lugar do sigma i sobre 2, entra o sigma grande. Então, é a álgebra de Lie de SO2 representada em forma tridimensional. Esse é um ponto importante. Vai ser um ponto de partida para a nossa próxima aula. Outra coisa que vocês podem observar, quem lembrar da definição do Leibniz, pode observar o seguinte, que essas matrizes sigma, elas têm essa propriedade. Se eu pegar a matriz sigma i, vale para qualquer matriz, sigma 1, sigma 2 ou sigma 3. Se pegar o elemento jk dela, linha j, coluna k, isso aqui está dando exatamente menos i vezes epsilon i j. Isso também é um resultado particular, mas que ilustra um resultado bem geral da teoria de grupos, como nós estudamos os outros grupos de Lie.
mostra o seguinte: nessa representação, quantos geradores tem SO2? Quem são as matrizes geradoras de SO2? As matrizes de Pauli. Quantas matrizes de Pauli existem? 3. Só que as matrizes de Pauli são 3 matrizes, 2 por 2. Aqui eu tenho uma situação em que os números coincidem. Eu tenho 3 matrizes, 3 por 3. Então, essa representação, ela tem a mesma dimensão, porque ela é tridimensional, que o número de geradores. Essa representação, né, o número de geradores é 3. Eu tenho sigma 1, sigma 2 e sigma 3. É igual à dimensão dos geradores. Os geradores são todos 3 por 3. Tem dimensão 3. Que é 3. Então, numa representação, e os elementos de matriz dos geradores, ó, estão ligados exatamente a esse epsilon. E esse epsilon que está aqui, ele aparece exatamente aqui. Se eu pegar as linhas e as colunas de cada gerador, eles me reproduzem o epsilon. Vocês lembram que o epsilon se chama constante de estrutura? A gente já dá a lição. O epsilon de JK é chamado constante de estrutura do grupo SO2. Então, essa representação em que, sempre que acontecer isso vai acontecer para todos os grupos de nível, nós vamos sempre encontrar uma representação onde o número de geradores coincida com a dimensão daquela representação. E os elementos de matriz dos geradores vão estar dados exatamente pelas constantes de estrutura. Então, o nome dessa representação é a chamada representação adjunta, ou regular. Então, isso é uma característica também dos grupos de representação adjunta ou regular. Essa representação é muito importante para as teorias de Young-Mills. Quando a gente fala das teorias de Young-Mills para representar os gluons do TCD, os W na interação fraca, as partículas intermediadoras das interações, elas sempre ficam na representação adjunta do grupo de simetria associado àquela interação. Então, por exemplo, a QCD, que é uma teoria de interação forte, o grupo é SO3. Nós vamos entender depois que o grupo SO3 tem 8 geradores. Então, a representação adjunta dele tem dimensão 8. E eu tenho 8 gluons. Nós temos justamente 8 gluons fazendo o papel de mediadores de interação forte. Quando nós vamos para a interação fraca, a simetria é justamente SO2. Então, eu tenho 3 geradores. Então, eu tenho 3 geradores, eu vou ter 3 partículas intermediadoras da interação fraca. O W+, o W- e o CC. Então, isso é uma sistemática das interações. Sempre que eu tiver uma interação, essa interação tiver uma simetria, essa interação é mediada por partículas que estão na representação adjunta. Então, haverá tantas partículas quantos forem os geradores. Então, isso é uma sistemática geral, um resultado universal. Nós estamos só chamando a atenção disso, que isso aqui é um caso particular de SO2. Aí, só para a gente terminar, para deixar tudo pronto para a próxima aula, vamos calcular aqui o quadrado. Vamos calcular sigma 1 ao quadrado, por exemplo. Calcular o quadrado de cada um. Sigma 1 ao quadrado. Ela vezes ela mesma, né? Quadrado. Zero. A primeira linha vai dar toda 0. 0, 0, 0. Depois eu vou pegar isso por isso, vai dar 0. Pegar isso por isso, vai dar 1. Vou pegar isso por isso, dá 0. Vou pegar essa por essa, dá 0. Essa por essa, ela por essa, dá 0. Quando eu pegar essa por essa, vai dar 1 também. Então, sigma 1 ao quadrado está aqui, ó. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Depois, se eu pegar sigma 2 ao quadrado, então, diferentemente das matrizes de Pauli, as matrizes de Pauli, sigma x ao quadrado, dá identidade. Essa não dá a matriz de identidade. Por quê? Porque tudo que é quadrado está fora da álgebra. A álgebra é sempre linear. Então,
tudo que quando eu pegar um gerador e elevar ao quadrado, eu tiro ele da álgebra. Por isso que sigma 1 ao quadrado não precisa ser identidade também. Quando eu quadro os geradores, eu saio da álgebra. Vamos pegar essa matriz ao quadrado. Quando eu multiplicar isso por isso, vai dar 1. Aí isso vai dar 0, e isso vai dar 0. 0, 0. Segunda linha vai dar toda 0. E a terceira linha vai dar 0, 0, 1. Também não é identidade. Está faltando algozinho. E aí, sigma 3 ao quadrado. Identidade. Um, 0, 0, 1. Depois, 0, 1, 0. Depois, então, se vocês observarem bem, cada matriz sigma i ao quadrado, ela é identidade com a unidade faltando. Na matriz sigma 1 ao quadrado fica 1. Na matriz sigma 2 ao quadrado falta no 2. Na matriz sigma 3 ao quadrado falta no 2. Mas agora observe, vamos observar o seguinte: quem é sigma 1 ao quadrado mais sigma 2 ao quadrado mais sigma 3 ao quadrado. Sigma 1 ao quadrado, sigma 2 ao quadrado. Então eu vou produzir. Esse cara vai somar com esse, vai ganhar um 2. Aí quando eu somar essas três matrizes, eu vou ter 0, 1, 1. Então vai dar 2, né? Depois, 1, 0, 1, vai dar 2. 1, 1, então ela vai dar duas vezes a matriz identidade. Perceberam? Dá duas vezes a identidade. E aí, esse número aqui vai ter um significado, esse 2 aqui vai ter um significado especial. Certo? O análogo disso é a matriz. Se eu pegar sigma x ao quadrado, sigma 1 ao quadrado, vamos pegar as matrizes, a gente está sabendo que sigma i, ela na verdade está fazendo o papel da matriz de Pauli sobre 2, só que em 3 dimensões. Então, vamos pegar essa relação análoga para o sigma i. Se eu pegar sigma 1 sobre 2 ao quadrado, mais sigma 2 ao quadrado, sigma 2 sobre 2 ao quadrado, mais sigma 3 sobre 2 ao quadrado. Se fizer a relação análoga, então sigma x ao quadrado é identidade. Sigma y ao quadrado é identidade. Então vai ficar 3 e aqui quartos. 3 quartos vezes a matriz identidade. Só que aqui é identidade 2 por 2 e aqui é identidade 3 por 2. Esses números aqui não são casuais. 2, 3 quartos. Nós vamos entender na próxima aula que esses números aqui eles estão seguindo a seguinte sistemática. Esse número 3 quartos, nós vamos entender por que ele é 1 meio vezes 1 meio mais 1. Esse número aqui, ele é 1 vezes 1 mais 1. Então a gente está vendo, ó, 1 meio. Esse não é comum. 1 meio mais 1. 1 mais 1. Então nós vamos ver que, pela álgebra de S2, nós vamos entender que vai aparecer sempre uma estrutura desse tipo. L mais 1, S mais 1. Quando S é meio, nós estamos aqui. Quando S é 1, nós estamos aqui. Depois, quando S for 2, vai produzir 2. Vezes 3 vai produzir 6. Então, nós vamos ver, claro, agora é só uma coincidência numérica, mas nós vamos entender por que esse número é 3 quartos e por que esse número é 2. E vamos entender que esse número 3 quartos é meio mais 1. E o 2 é 1 mais 1. Então, vamos perceber que existe uma ordem aqui. Isso é o que se chama o spin. Então, na mecânica quântica, esse número que está aparecendo aqui, junto com a matriz de Pauli,
denominador da matriz de Pauli. Então isso aqui é sigma sobre 2. Isso aqui é sobre 1, não tem nenhum fator. A gente está automaticamente lendo o spin. Então nós vamos ver na aula que vem que, por isso eu estou generalizando, nós vamos ver que isso aqui pode ser generalizado por caso 4 por 4, por caso 5 por 5 e assim vai. Então nós vamos estabelecer na próxima aula, vamos trabalhar ainda mais na representação 3 e vamos ver que isso, na verdade, a gente vai começar a reproduzir os resultados que a gente tinha na representação. Nós vamos, por exemplo, definir uma matriz sigma mais também. Vamos definir também uma matriz sigma menos, que é sigma. Então, sigma mais vai ser sigma 1 mais e sigma 2 sobre 2. Então, sigma menos vai ser sigma 1 menos i sigma 2 sobre 2. Nós vamos reproduzir tudo que eu fiz hoje para as matrizes sigma mais 1. Então, vamos ver que tem uma ordem que se repete também nesse caso. Então, o que nós vamos começar a ver é que existe uma universalidade da teoria de tudo. Tudo que acontece com as matrizes de Pauli vai acontecer no caso 3x3 também. E aí a gente vai conseguir estabelecer, na aula que vem, um estudo daquilo que nós chamamos de todas as representações. Nós vamos poder generalizar isso para qualquer dimensão, para qualquer matriz n por n, com a estrutura de S2. E nós vamos ver que isso vai acontecer por um valor L, alguma coisa que vai aparecer do tipo L mais 1. Vamos botar até, na verdade, um J mais 1. Onde esse J pode ser inteiro ou sem inteiro, pode ser 0, meio, 1, 3 meios, 2 e assim. Então isso que é o que a gente chama na mecânica quântica de quantização do estudo. Tá, então na próxima aula vamos trabalhar exatamente essas questões. Tá? A representação, vamos estender a álgebra SO2 para qualquer dimensão. Então a ideia é, nós começamos no caso de matrizes 2 por 2. Hoje nós compreendemos que nós podemos levar essa discussão para o caso 3 por 3. E aí na próxima aula nós vamos generalizar isso para o caso N por N. Tá? Isso aí nós vamos relacionar com aquilo que nós chamamos em mecânica quântica de spin, ou no caso do momento angular orbital, de momento angular orbital. Tem duas discussões na mecânica quântica, que é o momento angular orbital, que é o que na mecânica quântica nós chamamos, na mecânica clássica nós chamamos de momento angular, que é R vetorial B, está ligado ao torque. Isso é o momento angular orbital. E existe uma outra coisa que vocês estudam quando estudam o momento de inércia, né? Quando tem um corpo rígido que gira em torno de um dos eixos, a gente tira um momento angular, uma relação de momento chamado momento de inércia, a gente relaciona o momento angular desse objeto, né, com o momento de inércia. Isso que intrinsecamente na mecânica clássica a gente chama de spin. Na mecânica quântica isso não tem lá nada. O elétron não rola em torno de si próprio. Mas ele tem um número quântico interno chamado spin, que é associado a isso. A álgebra de SO2 ela é fundamental na mecânica quântica para a gente entender o momento angular orbital e para a gente entender o spin. E está tudo aí, está tudo nessa álgebra. Está tudo aqui nessa relação. É isso aqui que na mecânica quântica faz o papel do spin e do momento angular. A única coisa que a mecânica quântica, isso aqui não é mecânica quântica, isso aqui é teoria de grupo, né? A única coisa que a mecânica quântica vai fazer vai multiplicar aqui por H cortado. Só isso. Aí quando colocar o H cortado ali, virou mecânica quântica. H cortado é um número, tem dimensão. 10 a menos 36, 10 a menos 6,56 vezes 10 a menos 36, já o segundo. Então você está botando uma unidade de energia desse tempo ali, aí que você tem que produzir o que. Por enquanto isso aqui é pura matemática. Na próxima aula vamos ver como colocar o H cortado no lugar certo. Tá bom? Então, dia 3 a gente não tem aula, a nossa próxima aula é dia 10, né? Professor, Oi, fala aí. a gente colocou um spin por ali. O spin o quê? Oi? A gente está calculando o spin do quê? O spin de uma partícula, por exemplo, pode ser o elétron, pode ser o neutrino, pode ser o quark, pode ser o fóton, o spin de qualquer partícula. Eu posso fazer isso tanto sigma quanto... Não, aí depende do spin. Se você estiver falando de spin meio, você usa o sigma sobre 2. É o elétron. Se você estiver falando do fóton, que tem spin 1, você vai ter que usar o sigma maiúsculo. Então, sigma... Cada
partícula, de acordo com o seu spin, ela está numa situação. Então, todos em SO2. Todas em SO2. Todas em SO2. O valor do spin vai te dizer qual é a representação. Se é 2 por 2, se é 3 por 3, se é 4 por 4, mas o fato de ter spin é SO2. E a representação, fisicamente, ela seria o quê? A representação seria o número de elementos, o número de componentes que você precisa dar para descrever aquela partícula. Vai estar dando o número de graus de liberdade daquela partícula. Então, para o elétron, lá na mecânica quântica, quando vocês estudam os orbitais atômicos, vocês fazem lá, o elétron está num certo orbital N. Aí, nesse orbital N, ele vai ter os números quânticos secundários, né? Aqueles chamados L, que vão de 0 até N-1. Depois você pode ter spin up e spin down. Então, o spin para cima e o spin para baixo são as duas configurações do elétron. São duas possíveis configurações. Então, a dimensão é 2. Por isso que a matriz de Pauli é 2 por 2. No caso do fóton, você pode ter up, você pode ter spin 1, 0 e -1. Então, tem 3. Aí você vai usar a matriz 3 por 3. Então, o número, a dimensão das matrizes, ela está associada com o número de graus de liberdade, o número de configurações possíveis que o spin pode ter. Então, no caso do elétron, são duas configurações, up e down. Então, é tudo 2 por 2. No caso dos GLU, mas aí é uma outra, já não é mais SO2, é SO3, então já não é mais spin. Certo? É um outro número quântico que não é o spin. Certo? Mas, de qualquer maneira, o gluon, ele tem spin 1. Então, do ponto de vista do spin, o gluon é SO2. Agora, do ponto de vista da interação forte, aquele número quântico que faz a interação forte, que é o SO3, o gluon tem uma outra característica. Mas, do ponto de vista do spin, ele é spin 1, ele é igual ao fóton, então ele está no SO2 também. Mas aí, quando a gente for trabalhar o SO3, a gente vai chegar no ponto que a gente vai usar a representação por 8. Vai chegar ao ponto que ele vai usar a representação. Essa não é uma matriz 8 por 8? Uma matriz 8 por 8, exatamente. Isso aí só vamos entender no caso do SO3, tá? É isso aí, por aí. Tá certo? Então tá, todo mundo descansado.